Olá, eu sou Nicole Agostini, aluna do programa de pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais. Esse vídeo faz parte dos seminários apresentados na disciplina de Biomateriais no primeiro trimestre de 2023. Todo o conteúdo apresentado nesse vídeo foi retirado desse artigo, que faz uma breve revisão do conhecimento reunido até agora para modificar ou produzir superfícies especiais que impedem ou reduzem a bioincrustação por micro-organismos em materiais implantados. O artigo possui 3 autores e todos são membros do Instituto Nacional de Tecnologia Agartala, localizado em Tripura, na Índia. Os autores são membros dos departamentos de Engenharia de Produção e Bioengenharia. O artigo foi publicado nessa revista que se dedica à disseminação de comunicações curtas e artigos de revisão breves, todos na área interdisciplinar de colloides e ciência da interface. Essa revista, publicada pela Elsevier desde 2014 e em fevereiro de 2022 passou a ser de livre acesso. Atualmente, o fator de impacto está em 5.6 e é classificada como Qualis A4. Introduzindo o problema que o artigo se propõe a resolver, como nós vimos ao longo da disciplina, os biomateriais são projetados para aplicação em sistemas biológicos com o objetivo de trazer algum benefício para o paciente. Esses dispositivos, que podem ser próteses, implantes e sensores, costumam ficar em contato com o corpo humano por muitos anos, e em muitos casos infecções microbianas acabam se desenvolvendo ao redor do objeto implantado. E por que ocorrem infecções? Bom, basicamente existem 6 tipos de micro-organismos: os vírus, protozoários, algas, fungos, as bactérias e as arqueobactérias. A bioincrustação é um processo inerente à sobrevivência e crescimento destes micro-organismos. Assim, eles utilizam o ambiente circundante para se fixar, formar o biofilme e expandir sua colônia. E é o crescimento dessas colônias que dispara as infecções patogênicas, além de causar a corrosão local do material implantado. As superfícies antibiofilme podem ser fabricadas utilizando materiais específicos. Assim, as técnicas para criar essas superfícies antimicrobianas envolvem o recobrimento da superfície por biocidas, a formação de superfícies não carregadas e a formação de superfícies altamente hidrofóbicas ou hidrofílicas. Essas características podem ser obtidas a partir de modificações químicas ou pela modificação da topografia do material. A seguir, eu irei apresentar as técnicas de modificação mais utilizadas. Superfícies antiaderentes. Geralmente, os micróbios, principalmente as bactérias, passam a criar o biofilme para a colonização após se aderir a uma superfície. Nesse caso, a bactéria secreta uma proteína que é absorvida no material implantado. Se a adesão bacteriana for fraca o suficiente, a bactéria não consegue sentir a superfície e fica impossibilitada de aderir e gerar o biofilme para sobreviver. Essa é uma solução bioinspirada na flor de lótus, que impede a bioincrustação ao sabotar o primeiro colonizador. Superfícies biocidas. Essas superfícies matam a contaminação microbiana, liberando biocidas. Para isso, o material implantado é previamente carregado e há uma diminuição do conteúdo de biocidas até que a superfície se torne passiva. Os biocidas podem ser fármacos ou materiais que apresentam atividade antimicrobiana, como os nanotubos de carbono, grafeno e nanopartículas de prata. Atualmente, alguns catéteres urinários são recobertos por antibióticos para combater infecções. Embora isso seja muito efetivo, o uso de antibióticos como revestimento é problemático, pois pode promover a seleção de bactérias superresistentes. Uma solução ao uso de biocidas é o recobrimento enzimático, que não é prejudicial ao ambiente fisiológico. Existem estudos que apontam que algumas enzimas comerciais podem impedir a bioincrustação. Essas enzimas são capazes de reagir com o substrato para dificultar a disponibilidade de fontes nutricionais para os micro-organismos, evidenciando assim o seu efeito biocida. Outro mecanismo de ação é a destruição da proteína lançada pela bactéria para se aderir ao material. Embora alguns experimentos tenham apresentado resultados interessantes, o recobrimento enzimático não é utilizado comercialmente, visto que alguns mecanismos como a ativação e a desativação das enzimas ainda devem ser esclarecidos. O processo de deposição física de vapor, PVD, compreende vários métodos, mas em todos eles o material de recobrimento é vaporizado e transportado no vácuo, da fonte até o substrato.
Essa técnica de revestimento é caracterizada pela uniformidade, pela deposição de camadas finas, pela durabilidade e pela reprodutibilidade do método. Mas as vantagens acabam por aí. Nesse processo, o substrato não passa por qualquer mudança química e muito menos topográfica. Assim, qualquer efeito antimicrobiano obtido é atribuído exclusivamente ao material de revestimento, como o cobre, a prata e o ouro, que possuem propriedades antimicrobianas por si só. Ao contrário do PVD, o processo de deposição química em fase de vapor, CVD, permite o revestimento de superfícies complexas, ao promover uma reação química entre um gás e a peça dentro de uma câmara aquecida. O material de revestimento vai ser um produto dessa reação química. O CVD já é usado comercialmente para depositar óxido de titânio em implantes de titânio ensinados. Outros pesquisadores anunciaram que, através da técnica, conseguiram cultivar nanofios de prata envoltos em grafeno sobre filmes de PET e EVA. O sucesso do revestimento como antimicrobiano é devido ao efeito biocida inerente das partículas de prata. O processo eletroquímico se baseia na dissolução de um metal no estado atômico, causando uma microusinagem nas superfícies. Alguns pesquisadores já relataram que conseguiram gerar uma superfície nanotexturizada caracterizada por nanoporos e nanoprotuberâncias no AC316L. O sucesso desses experimentos é atribuído à textura obtida, que inibe efetivamente a adesão bacteriana. No revestimento por eletrodescarga, EDC, o material da ferramenta é depositado no substrato através de pulsos elétricos em um fluido dielétrico. Assim, o método de EDC envolve um mecanismo complexo de fusão localizada da ferramenta, remoção da substância e deposição no objeto de trabalho. Embora seja utilizado no revestimento de peças automotivas, os autores falharam em fornecer exemplos onde o método foi bem sucedido na modificação de biomateriais. O processo sol-gel representa qualquer processo na qual uma suspensão coloidal de partículas de um líquido, chamada de sol, sofre uma transformação para uma dispersão de um líquido em fase sólida, chamada de gel. Existem vários tipos de aplicações sol-gel, onde essa técnica é utilizada como revestimentos, filmes finos, gel poroso e monólitos. Um grupo de pesquisadores relatou o desenvolvimento de nanopartículas de óxido de zinco capazes de combater o fungo Periconium. Na deposição de plasma, as moléculas de um determinado material são excitadas até um estado de plasma e então depositadas sobre um substrato. A deposição por plasma pode revestir objetos de formatos complexos e é capaz de se aderir sobre superfícies metálicas e não metálicas, sem a necessidade de otimizar a superfície. A deposição por plasma permite controlar a topografia em escala nanométrica e depositar camadas de espessuras variadas. Os autores do artigo destacam que essa técnica se mostra promissora para o revestimento de implantes ortodônticos que estarão em contato constante com a saliva. O último método abordado por esse artigo é o laser. Os métodos a laser são usados para fabricação e usinagem. Na modificação de superfícies, o laser pode criar estruturas superficiais delicadas através da tecnologia DILP e estruturas semelhantes repetidas através da tecnologia LIPSS. Alguns pesquisadores relatam que a modificação por laser afeta a morfologia e a molhabilidade das superfícies, e a combinação dos dois fatores pode dificultar a adesão das bactérias E. coli em até 99,8%. Se tratando de um artigo de revisão, os autores foram bem-sucedidos em sintetizar os métodos de modificação mais utilizados no tratamento da superfície de biomateriais. Como o artigo era curto, foram apresentados poucos exemplos de aplicação, sendo que em alguns métodos é mencionado o potencial de determinada técnica, sem citar trabalhos que obtiveram bons resultados a partir de sua aplicação. Eu vejo como uma possibilidade de melhoria a inserção de mais figuras, principalmente de micrografias das superfícies modificadas, já que a bioincrustação é um fenômeno de superfície. Por último, eu escolhi esse artigo porque acreditava que ele teria alguma relevância para a minha formação. E sim, no final foi possível traçar similaridades entre as formas de modificar a superfície dos biomateriais e a minha área de pesquisa, que é o desenvolvimento de embalagens poliméricas ativas
para aumentar a segurança e a vida em prateleira dos alimentos.